Olá a todos e todas, muito bem-vindos à live. Aqui, beleza, vai entrar um pessoal aqui. Deixa eu ir já chamando o profeta. Muitos bem-vindos, sejam bem-vindos à live. Vou aqui fazer o convite para o profeta para nós começarmos a nossa live. Convidado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa live vai ficar salvada. Então, eu já vou começar aqui a introduzir enquanto o profeta vai entrar. Mas essa é uma live de entrevista. Muitos que estão aqui devem conhecer o pastor João Carlos. Pode ir entrando, vão chamando mais gente, né? Eu acho que vou esperar um pouquinho, porque ainda falta um tempinho, né? Tá com poucos seguidores, deixa entrar mais gente. Muito bem, gente. Vocês vão entrando, vão chamando, vão marcando. Glória a Deus. Logo, pastor, pregador, missionário, profeta João Carlos vai estar entrando aqui. A gente começar essa live mesmo. Seja bem-vinda, Tânia. Seja bem-vinda, Geusa. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, Janaína. Seja bem-vindo, Rafaela. Sejam muito bem-vindos. Não conseguiu? Deixa eu colocar de novo. João Carlos. Convidei de novo. Vê se você consegue agora, pastor, entrar. Boa noite, Débora. Paz, Senhor. Deixa eu convidar de novo. Ixi, isso tá dando um erro. Mas vai dar certo, gente. Fé no Pai que essa live vai sair. Convidei. Bem-vindos todos e todas. Agora eu vou apresentar a live mesmo. Essa é uma live de entrevista. Hoje o nosso convidado é o pastor da Igreja Internacional Templo da Fé, profeta, pregador da palavra, missionário, o pastor profeta João Carlos. Hoje ele vai estar aqui nos agraciando, nos edificando através do seu testemunho, da sua história. E deixa eu convidar aquele novamente. Mas eu vou começar a entrevista e primeiro eu vou deixar ele entrar aqui e fazer umas apresentações também. Vê se agora o pastor conseguiu. Mandei o convite novamente. Agora deu certo? Agora deu. Vixe, tá tudo branco. Só um minuto, irmã. Não tem problema. Aí, pastor. Boa noite. Boa Paz do noite. Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Aqui a gente ainda tem uns minutos aí, então pode ficar à vontade, às vezes, para você falar alguma coisa, apresentar. Eu já falei que a live se trata de uma entrevista, né? Então você pode falar um pouco. Depois, eu queria consagrar a live com um versículo para a gente já entrar direto no seu testemunho. Então, se você quiser chamar, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, missionária Vitória. A paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor a todo o povo que nos acompanha. É uma alegria, uma honra poder atender o convite da missionária Vitória. Eu me sinto honrado e a mim apresentando as pessoas que porventura não me conhecem. Sou conhecido como profeta João Carlos, né? Justamente por causa do meu ministério, da minha vocação. É uma chamada profética. Sou pastor presidente da Igreja Ministério Internacional Templo da Fé, né? E tem um trabalho aqui nas redes sociais, né? Temos algumas igrejas abertas e temos aqui o trabalho online, onde nós atendemos pessoas todos os dias. Atuo na área de libertação, cura, né? Palavra, revelação. Minha esposa é a pastora Kelly, tem 2 filhas, que são a Lenissara e a Amanda. Então, para nós é uma alegria estar aqui para atender. E você que está entrando agora, seja bem-vindo. Você vai ser muito edificado através dessa live. De alguma forma, Deus vai impactar a sua vida. Você que já está aqui conosco, aproveita para marcar pessoas, convidar alguém, porque com certeza essa live vai marcar a sua vida. Amém. Então, vou partir para o versículo, para a gente não perder tempo, né? A gente vai ficar gravada essa live. A gente tem muita coisa aqui para o pastor compartilhar da história dele, né? Muitas perguntas e também acho que muita coisa que o Espírito Santo vai guiar, né? Então, eu já vou consagrar essa live com um versículo aqui
em Marcos 9, versículo 23. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Essa live aqui é pela fé. O Ministério do Pastor hoje, eu tenho certeza que também iniciou com uma semente de fé, né? Não estava ali tudo visível, mas o Senhor foi conduzindo. Então hoje, deixe Deus ministrar também essa semente de fé na sua vida, através do testemunho do pastor. E eu já inicio perguntando como que foi a sua história com Jesus, como que o pastor cresceu em família cristã, cresceu em família não cristã, como que foi, assim, a sua história de conversão mesmo? Sim, missionária Vitória. Na verdade, eu não nasci num lar evangélico. Eu posso dizer um lar cristão, porque as pessoas acreditavam em Cristo, mas não eram convertidos. Na verdade, eu vim de uma família católica, não uma família católica tão praticante, e assim, eu me lembro que quando eu era pequeno, bem pequeno, minha mãe ainda frequentava a igreja católica e levava a gente ali, né? Mas eu não tinha nenhum entendimento e nem noção do plano que Deus ele tinha preparado para a minha vida. Então eu cresci, não tinha nenhum conhecimento bíblico, eu tinha noção de que aquilo era uma religião, era uma forma de expressar a fé, porém não tinha nenhum entendimento da Escritura Sagrada, né? Mas, de fato, a minha conversão, meu encontro com Deus foi depois de um tempo. Eu me lembro que, na verdade, eu comecei a conhecer as coisas do mundo ainda muito cedo, né? Eu me lembro que com a idade de praticamente 13, 14 anos, eu comecei a conhecer as coisas do mundo, comecei a conhecer o pecado. E quando eu tinha por volta dos 15 anos, até porque depois disso eu me afastei, mas o meu primeiro encontro real com Deus, eu tinha em média 15 anos mais ou menos, 15 a 16 anos. Com 15 anos eu já tinha experimentado bebida, já tinha experimentado cigarro, então eu conhecia as coisas do mundo ainda muito novo. Mas eu tinha, e na época assim, muito me entregue à perdição, né? Então, só que nessa época eu me lembro muito bem que um homem chamado João Bosco, né, um rapaz muito simples, não é um pregador de altar, não sabe pregar em público, mas era alguém cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que ele ia muito na minha casa, e ele falava muito de Jesus para mim, falava de Jesus, e ele pregava muito o arrebatamento e a volta do Senhor, e mostrava a realidade do céu e do inferno. E aquilo começou a entrar na minha mente. E eu percebia que eu ia para o mundo, mas aquilo não me trazia alegria, não me trazia felicidade. Eram prazeres que não preenchiam o vazio da minha alma. Entendo, e ele chegava no nasci em lar cristão. A gente pensa, às vezes, a gente segue alguma coisa no mundo, né? Eu nunca cheguei assim a entrar na perdição, né? Mas eu também não vim de um lar cristão e eu podia fazer tudo que as pessoas hoje têm como uma vida, né, de bebida, de não sei o quê, e não traz. Esse tipo de coisa não traz o que a pessoa está buscando. Vai deitar à noite, coloca a cabeça no travesseiro, não tem paz, né? Não tem vida. Só o Senhor tem vida eterna. Só o Senhor tem vida, tem palavras de vida para a nossa vida, né? Então, realmente é uma vida vazia. É uma vida vazia. É justamente aquilo que Salomão diz em Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, era o caminho do engano. Mas eu me lembro que ele um dia, num domingo à tarde, o primeiro encontro que eu tive com Deus, ele falou de Jesus para mim na minha casa, e minha alma estava tão vazia, naquele dia eu senti uma presença tão grande, eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. E uma experiência que marcou muito a minha vida, que eu nunca vou esquecer. Eu gostaria de compartilhar com quem está me escutando aqui, com você também, missionária Vitória. Eu tinha, em média, 1 mês e meio de convertido. Eu me lembro que muitos jovens, foi na Assembleia de Deus, missão, muitos jovens orando e buscando o batismo com o Espírito Santo. Nossa, e eu tive uma experiência tão sobrenatural, eu queria receber, queria ser cheio do Espírito para falar em línguas e ser usado por Deus. Eu tive uma visão que marcou a minha vida. Eu me lembro que eu estava na minha casa sozinho, era 22 horas, 22 horas. Eu estava orando de joelhos, buscando o batismo com o Espírito Santo, adorando a Deus, adorando. E eu tive uma visão que marcou para sempre a minha vida. Naquele momento em que eu estava orando,
eu vi o Senhor Jesus descer dentro do meu quarto. Nossa. E como eu não tinha muito entendimento, eu achava que era um anjo. Mas depois de entender a Escritura, eu compreendi que era Jesus por algumas razões. Primeiro, porque quem batiza com o Espírito Santo não são os anjos, é ele. E segundo, a visão que eu tive dele foi o que João descreveu em Apocalipse. Eu vi Jesus, eu vi um ser todo vestido de branco. Nossa! O rosto era como o sol. Que incrível! Daquele jeito. E uma coisa que marcou minha vida é que na visão, eu vi as mãos dele desse jeito, sobre a minha cabeça, e eu via cair muito azeite e óleo. Aleluia. E naquele momento, eu transbordei em línguas. Isso marcou a minha vida para sempre. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com Deus. Eu também tenho uma experiência com Jesus e eu sei como é que é. Você acorda assim, sei lá, pegando fogo, e a hora que você entende, assim, você fala, meu Deus, era Jesus e tal, e você acorda e você fala assim, agora não tem como. Muda. Era uma vida antes daquela experiência, a vida depois daquela experiência. Não tem como. Muda não tem tudo. Como. Que tudo incrível. Selado pra... Nossa, e ter a honra, né, de ter visto Jesus glorificado, um dos meus livros preferidos da Bíblia é Apocalipse, né? Eu não sei porquê, mas toda vez que Deus me coloca para pregar, é para falar de volta de Jesus, arrebatamento e Apocalipse. Então, assim, eu amo ver, né? Porque a gente vê o Jesus que foi crucificado, né? Que ele foi humilhado, né? Pelas pisaduras dele, fomos sarados. Mas aí você vê lá em Apocalipse um Jesus que é glorificado, né? Agora ele vai governar. É muito forte. Mas, enfim, essa era uma pergunta também. Qual que foi as duas experiências mais sobrenaturais, né? E a segunda pergunta tem a ver com isso também, só que assim, eu queria que você falasse de todo o seu ministério, sua experiência mais sobrenatural, acho que você já falou agora, e também a guerra espiritual mais forte que você já enfrentou. Eu também tenho um pouquinho do ministério profético, então eu sei que quando a gente tem esse ministério, a gente tem muitas experiências boas, mas também tem umas guerras espirituais pesadas, né? E o que você daria de dicas, assim, para vencer essas batalhas? Para as pessoas que também, às vezes, querem entrar num ministério desse, né? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Então, pode ir falando também, e um pouco também, se você quiser introduzir, assim, né? Como que foi os dons? Porque, às vezes, né, Deus ministrou aos poucos, e aí você foi aprendendo passo a passo, a luta, a guerra espiritual, e aí foi entregando, né? Pode ir desenvolvendo essas ideias, né? Pode ir falando, pastor. Tá bom. Então, vamos lá. Vou resumir algumas coisas para chegar nesse ponto. Converti nessa idade, me desviei depois de um tempo, o mundo nunca mais prestou para mim, porque aquela visão me marcou. Depois de um tempo eu retornei. Depois eu vou falar esse detalhe, mas foi quando eu conheci minha esposa e nós viemos para a igreja. Tá? No ano de 2004 eu reconciliei com o Senhor. Dia 4 de janeiro. E ainda na minha vida não havia operação dos dons espirituais. Com pouco tempo eu me tornei um pregador. Inclusive, quando eu tive essa visão com Cristo, foi algo tão forte que depois disso me chamaram para dar uma saudação na igreja. Eu era um jovem, novo convertido. Quando eu peguei o microfone, em 2 minutos, foi algo tão sobrenatural que os homens de Deus daquela igreja disseram: esse jovem tem uma grande chamada. Eu não tinha noção de uma oratória, mas eu falei com tanta ousadia, com tanta autoridade e de uma forma tão clara, sem ter feito nenhum curso de oratória, mas de uma forma destemida, entende? Então isso marcou a minha vida. Sim. Então, em relação à guerra espiritual, ao meu ministério, né? Depois de alguns anos, eu fui para uma cidade. Na verdade, depois que eu me reconciliei, eu me tornei um pregador. E eu ministrava muito a palavra, preguei em muitos lugares, recebia muito convite. E Deus me usava muito para ministrar batismo com o Espírito Santo. E orava muito pelos enfermos. Porém, Deus não me usava em revelações. E aí eu fui dirigir um ministério, fui pastorear uma igreja antes de fundar o meu ministério, no interior de Goiás, uma cidade pequena, chamada Cesarina. E eu fui dirigir uma igreja, um ministério de libertação. O fundador dessa igreja, ele tinha uma unção muito forte para a área das revelações. Uau. E eu fui dirigir essa igreja, na verdade ela estava com um problema, né? Assim, aconteceu muitas coisas nesse ministério e a obra estava quase fechando.
E eu me lembro que foi o período mais difícil em relação à guerra espiritual. Peguei uma igreja com 10 pessoas e ela estava muito denegrida por causa de muitos escândalos. E assim, nessa época eu fui para lá, eu estava passando uma fase financeira muito difícil da minha vida. Muito mesmo. Vale. Foi um deserto financeiro, foi um deserto. Todas as portas se fecharam na minha vida. Eu tinha minha primeira filha, a Nene Sara, bem pequena. E eu mudei para lá. Eu me lembro que, sabe, onde eu morava, todas as portas tinham fechado. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu disse assim, Deus, eu não tenho nada a perder. Eu não tinha recursos. E eu me lembro, irmã, que foi uma luta tão grande. Foi uma dificuldade financeira tão grande, mas nunca faltou nada. Glória sabe? A Deus. E assim, eu me lembro que com 4 meses que eu estava lá, a igreja ela ficou lotada. E era um trabalho assim que havia muita manifestação de demônios. E por conta desse tipo de confronto com as trevas, então foi o período que eu enfrentei guerras espirituais terríveis. Primeiro, eu estava em grande dificuldade financeira. Eu estava em grande dificuldade. Difícil. E o diabo aproveitava da situação para me afrontar. Não, porque segundo, isso aí, geral, com certeza já dava ali, né? Às vezes no dia a dia, porque não tem como, gente, mexer nas finanças, né? A provisão, por mais que a gente confie em Deus, por mais que a gente tenha fé, né? Mas é complicado você não ter o que é certo, né? E tudo. Então já é um vale aí, né? E você ainda tá confrontando o inferno, porque não é brincadeira. E aí começou o quê? Levantar calúnias muito pesadas. Quando a obra começou a crescer, aí começou a surgir muita perseguição. Nossa. Calúnias, afrontas, mentira, bombardeio muito pesado contra a minha vida, armações, ciladas do diabo para tentar me derrubar. Então, assim, foi um momento muito difícil. E como vencer toda essa guerra espiritual? Eu digo uma coisa para todas as pessoas. Eu amo falar sobre isso. Ontem eu estava ensinando e quando eu cheguei nesse ponto eu disse, isso é fundamental. A oração. Nada é mais poderoso do que uma vida de oração. Sabe, tudo que eu venci e conquistei até aqui, eu sei que Deus tem coisas muito maiores, foi através de uma vida de oração. Sabe, uma vida de oração. Eu me lembro, irmã, quando eu fui para esse ministério, entende? Eu era bem mais magro, sabe? Estava numa fase bem difícil mesmo. E assim, com muita alegria no coração, sabe? Eu me lembro que na quinta-feira lá era o culto de libertação. E eu ficava o dia inteiro em jejum e oração trancado no meu quarto. Ficava orando, buscando a Deus, para Deus me usar, para aquele povo, sabe? E eu ia muito para o monte orar, muitas vezes sozinho, muitas vezes com alguém. Muitas vezes eu ia para a igreja sozinho. E nesse período foi um período que eu chorei muito, mas Deus me ensinou a depender dele. E foi nesse período de busca, através da oração, que Deus me deu vitória sobre todas as batalhas. E eu nunca esqueço a frase de uma rainha que uma vez foi enfrentar um exército, e o exército escocês, e havia um grande homem de Deus chamado John Knox. E a rainha disse assim, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que do exército da Escócia. Porque é mais fácil enfrentar um exército armado do que um homem de Deus. Então, a oração sempre foi a marca da minha vida. Sabe, a oração, tudo que eu recebi de Deus foi através da oração. Esse período muito difícil me levou a um quebrantamento mais profundo. Entende? E às vezes as pessoas entendem que as dificuldades são para derrubar elas. Na verdade, as dificuldades elas te aproximam de Deus. E você se torna muito mais quebrantado. Porque você olha para todos os lados. Você só consegue enxergar o céu. Então você passa a depender de uma forma muito total. E quanto mais você depende de Deus, mais Deus te usa. Quanto mais você busca, entende? Então mais você cresce. Então Deus me deu vitória na oração. E os dons espirituais
eu recebi na oração, buscando a Deus, me entregando, pedindo, assim, suplicando. Eu até trouxe outro profeta nessa live, né? E graças a Deus também tenho meus testemunhos pessoais, né? Porque Deus usou a sua vida também para falar que tem esse ministério para minha vida. E a gente vê que a pessoa que Deus consagra para isso é uma pessoa que enfrenta uma luta. Ela é provada em finanças, ela é provada em perseguição, ela é provada em calúnia. É um padrão, né? Realmente é uma tipo assim, é um preparo, né? Porque igual você falou que tá lá acho que em Isaías, né? Que Deus se agrada, em Davi, né? Que se agrada de um espírito contrito, de um coração quebrantado, né? Então Deus coloca a pessoa nessa posição, porque é a posição perfeita para ele falar, para ele usar, né? Para ele conseguir acessar aquela pessoa, para o poder dele se aperfeiçoar, né? Porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Incrível ouvir esse testemunho, porque a gente vê o tanto que Deus, ele literalmente é Jeremias, né? Ele quebra o vaso, ele quebra tudo que a gente tem para fazer um vaso novo. Tenho certeza que antes do seu testemunho você era uma pessoa e depois virou outra, né? Porque não tem como. Deus, ele altera tudo, ele muda coisas que a gente olha para trás e às vezes Deus tem que lembrar a gente. Você lembra que você era assim? Você tá assim porque eu te transformei. Eu entrei com o meu poder na sua vida, né? E com poder mesmo te transformei num novo ser humano. E é incrível ver isso, né? Como que Deus usou assim as dificuldades, mas hoje ele te usa com muito poder e muita autoridade, né? Você vê nas lives, no culto, assim, nunca vi. Muito, muito tremendo mesmo as coisas que Deus te usa para entregar. Pode falar. Que em relação aos dons, no começo Deus me usava de uma maneira e hoje é um pouco bem diferente. Me lembro que a primeira vez que Deus me usou em revelação, nessa igreja que eu fui dirigir, eu estava numa tarde de sábado, ministrando na tarde de milagre, e eu estava no altar, devia ter umas 25 pessoas lá, uma igreja pequena, nesse dia. E aí eu olhei para uma mulher e veio uma palavra no meu espírito. Não era uma voz gritada na minha cabeça. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: como que Deus revela, né? Essa era uma pergunta. Tendo a oportunidade, como quando que Deus quiser eu posso falar. Glória a Deus. Quer que fale? Pode, quer que já fale agora? Porque tem gente que acha que vai descer o rolo, que o anjo vai vir, celestial vai falar. Enfim, né? Desenrola aí. Nesse dia veio uma voz no espírito. Mas essa voz no espírito não é um grito, é uma mensagem. Glória a Deus. Uma mensagem. E é como se você... É como quando você está estudando a Escritura e Deus abre a revelação para você entender aquilo. Só que na questão do dom é algo que você não sabe, mas vem no seu espírito algo muito claro. E aí veio aquela mensagem, eu não ouvi grito, não ouvi nenhuma voz, não tive uma visão espiritual nesse dia, embora Deus mostre através de visões. Glória mas eu chamei ela. E eu comecei a falar algumas coisas que estavam acontecendo com ela, ela começou a chorar. Entende? E aí, com o passar dos dias, aí Deus começou a me usar aqui, alguma vez ali, até que o dom foi se aflorando, entende? Glória a Deus. Só que no começo, missionária Vitória, era diferente. Quando eu estava ministrando, a maneira como Deus me usava em revelação era diferente de hoje. Por exemplo, eu estava ministrando e eu falava assim: o Senhor me revela, por exemplo, tem uma mulher aqui no nosso meio e essa mulher ela está com um problema assim, 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 assim. Quem é essa mulher? Eu esperava. Algumas vezes Deus me mostra 5 pessoas com esse problema e era assim. Hoje, Deus começou a me usar de um tempo para cá, Deus começou a me usar mais no face a face mesmo. Hoje, nas nossas concentrações de fé, eu já anuncio revelação face a face. Dificilmente Deus me usa assim. Tem alguém aqui assim, assim. Algumas vezes, mas hoje é mais do face a face. Eu chamo a pessoa e Deus ele mostra o que está acontecendo com ela. Algumas vezes Deus me usa para falar o nome de alguém ou da própria pessoa. Sabe, então o que eu aprendi com isso? Que Deus te confia uma medida. Deus nunca vai te dar tudo de uma vez. O problema é que muitas pessoas que querem ser usadas em revelação, ela pensa assim, ela vê alguém revelando nome, revelando coisa muito profunda. E ela pensa no primeiro dia. Só que você nunca vai começar nesse nível. Você tem que aprender o seguinte: deixar o que está dentro de você desenvolver. Então, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei.
Glória a Como Deus. Deus opera. Mas como que Deus revela? Primeiro, a revelação ela é no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então você recebe uma mensagem. Às vezes você olha para alguém e vem uma mensagem no seu espírito sobre aquela pessoa. Mas você tem tanta convicção que é Deus, porque você aprende a entender a voz de Deus. Outras vezes, Deus pode revelar por meio de uma visão. Às vezes você está olhando para alguém e Deus pode te dar uma visão. Como você vê no mundo espiritual, mas como se você estivesse vendo no mundo físico. E através daquela visão. Entendeu? É uma outra forma de Deus revelar. Então essas são as principais maneiras como Deus revela através dos dons. Entende? Nossa, tremendo. Porque até eu conversei, né, com o profeta Murilo na outra live, e é uma forma também que eu aprendi que o Deus começou a falar comigo, é justamente isso, né? E as pessoas às vezes falam pouco, né? Que é o testemunho no íntimo, né? Às vezes você vai tomar uma decisão e você tá se sentindo angustiado sobre a venda de alguma coisa, sobre a compra de alguma coisa. Às vezes, igual você falou, você olha para uma pessoa, ela fala um A, parece que tem umas impressões de que isso e aquilo, e quando você fala, bate tudo. Então, realmente, né, a forma como Deus fala, ele não vai descer um rolo do céu, né? Porque tem muita gente que tem dúvida disso, né? Acha que é uma coisa, assim, muito surreal, né? Ou que, assim, Deus só fala com pessoas especiais, com pessoas assim. E não, você vê que você era uma pessoa, igual você falou, você começou a entrar no profético depois que você foi chamado por Deus, e eu achei interessantíssimo o que você falou, né? Que é o quê? Você foi entregando aos poucos. Deus foi confiando uma medida, e aí você foi sendo preparado, desenvolvido, amadurecido, né? Que eu gosto de falar que a gente tem processos de amadurecimento. Porque Deus, ele quer te entregar algo, mas nem sempre você está pronto para receber esse algo. Eu sinto isso com a minha vida também. Deus também tem coisas grandes para mim, mas tem coisas que eu ainda não estou pronta. Se ele entregar, ele sabe que eu não vou ter ainda a capacidade de manter aquilo. Então ele quer entregar o bebê como ele entregou para Sara, mas ele quer dar o leite materno para ela amamentar aquele bebê. Então eu vejo assim, que Deus prepara, né? Vendo engraçado você falando que a gente vê o cuidado do Senhor, né, na sua caminhada. E aí eu coloquei aqui também, porque eu vejo que você hoje é pastor, né, da sua própria igreja, uma bênção, né? E eu tenho certeza que deve ter um grande testemunho por detrás disso. E compartilhe conosco aquilo que Deus permitir, né? Sobre como é que foi esse processo de abrir a igreja, como que Deus fez, né? Pode ficar à vontade. Tá bom. Eu me lembro que no ano de 2011, no final de 2011, eu estava orando bastante no monte, e Deus começou a me dar a visão de um ministério. Esse nome, Internacional Templo da Fé, na verdade, tudo na minha vida começou assim, em relação a esse ministério. Antes, eu sempre digo para as pessoas uma palavra muito fundamental, ou uma frase, melhor dizendo, o sentimento de revolta contra determinada situação é o primeiro passo para você crescer e chegar onde Deus quer que você chegue. Eu via a igreja assim, eu olhava para a Bíblia e eu via a manifestação dos dons. Eu via pessoas curadas, eu via libertas, eu via os sinais, eu via os dons operar. E eu olhava para a igreja atual e eu ficava inconformado em ver as pessoas entrar na igreja e não ver elas libertas, não ver elas transformadas. E isso foi uma coisa que me levou a buscar a unção profética, buscar um ministério de cura e libertação. Mas quando eu fui fundar o meu ministério, uma coisa que me moveu, eu quis assim, eu propus no meu coração, Deus, eu quero pregar o evangelho sem religião. Ou seja, sem aquela religiosidade de escravizar as pessoas, mas mostrar a fé. Por isso que uma frase que marcou meu ministério foi essa: tudo é possível ao que crê. Porque eu já vivi tantas situações na minha vida que eu venci por meio da fé, sabe? Mas quando o ministério foi fundado, Deus me deu esse nome. Eu estava no monte orando, Igreja Internacional Templo da Fé, e Deus me deu a visão do globo terrestre de uma Bíblia, e é por isso que é o símbolo do nosso ministério. Eu vi um globo terrestre em cima da Bíblia, entende? E eu comecei a orar por isso, e eu já estava inconformado, já não estava bem onde eu estava, e eu senti que era o tempo mesmo de sair.
mas eu fui orar muito. Inclusive, eu me lembro de ir para o monte, meia-noite, descer muitas vezes 5, 6 horas da manhã, fazendo campanha para Deus me revelar, para Deus me confirmar a abertura do ministério. Nossa. 1º de janeiro de 2012. Que bênção. Eu tinha entregado o pastorado já há um mês e pouco atrás, numa igreja, e fiquei até o final do ano. E aí eu já tinha proposto começar dia 1º de janeiro de 2012. E o primeiro culto foi na área da minha casa, na cidade de Cesarina, 1º de janeiro de 2012. Que bem. Eu não tinha ainda, como eu disse para você, essa fase foi uma fase difícil. Então, quando eu propus abrir, eu não tinha dinheiro para começar. Deus usou um irmão que me doou 80 cadeiras. Eu me lembro de um outro irmão, que era empresário, me emprestou o som dele para começar. Olha só, que bem. Eu me lembro que o primeiro púlpito que a nossa igreja teve foi meu pai que doou. Eu me lembro até hoje, mandou fazer. Ganhar alguns microfones, foi assim, mano. A área da casa encheu, entende? E aí, nessa visão, Deus já estava me usando na libertação, na revelação, na cura divina. Só o primeiro culto que foi na área de casa. O segundo culto a gente alugamos uma salinha. E há alguns meses a salinha estava lotada e ficava gente de fora. Nossa. Depois eu aluguei uma outra sala um pouco maior, tive que quebrar a parede de uma sala, virar uma. E eu me lembro, irmão, que era uma sala que não tinha, ela só estava no contrapiso. Quantas multidões de pessoas iam lá, vomitavam macumbaria, eram reveladas, eram libertas. E não muita simplicidade. Um chão de terra, né? Pode ser um chão de terra. Sim. Mas onde tem palavra, poder de Deus. Porque o que você falou é uma indignação que eu sinto também. Você vai numa igreja, você fala de Jesus, um Jesus que ele falou: estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Sim. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, farão sinais, maravilhas. Mas você não vê isso. E é um sinal para todo seguidor de Cristo. Então as pessoas hoje até têm um movimento dentro da igreja dos falsos profetas, porque realmente surgiu muitos falsos profetas, falsas doutrinas, satanistas infiltrados dentro da igreja. E as pessoas estão descredibilizando o ministério profético, né? Quando ele tem a sua validade, o poder de Deus, ele edifica. Na Bíblia está escrito que a igreja sem profecia, ela se corrompe, se eu não me engano, não é? É verdade. Tem um versículo escrito assim. Onde não há profecia, o povo se corrompe, lá em Provérbios. Então é necessário poder de Deus, ministério de libertação, porque o capeta não vai sair sozinho, não. Se não tiver uma pessoa para ter autoridade, a pessoa não consegue tirar de si mesma. Você pode viver uma vida de santidade, mas alguém vai ter que impor a mão e tirar o capeta de lá. Entendeu? O negócio... Tem que ter gente, sim, para colocar a mão. Tem que ter coragem de o povo tem medo. Você vai ver uma pessoa lá, todo mundo fica longe. Uma coisa que eu sempre ensinei para os meus obreiros, para a nossa equipe: Deus usa quem tem coragem. Você entende? Tem que ter coragem. Missionária Vitória, foi assim. Depois dessa sala a gente passou para um pouco maior e sempre aquele problema da lotação. Até que nós locamos o maior galpão da cidade lá. Nossa, e tem a igreja lá até hoje. Eu me lembro que lotava, irmão. Lotava, em milagres. Irmã, quantos testemunhos extraordinários de pessoas curadas de câncer, de vários tipos de doença, pessoas reveladas, entendeu? Pessoas que deixam muleta na igreja. Nossa, sabe? Nesse ministério, assim, qual que foi o que mais te marcou, assim, uma pessoa que Deus te usou para cura ou para revelação? Qual que foi, assim, aquela experiência que você falou assim, meu Deus, que coisa, assim, do céu mesmo, muito sobrenatural, muito surreal? Compartilha, eu tenho certeza que deve ter alguma bem... Em termos de... Sim. Em termos... Eu vou falar duas experiências, uma sobre cura e outra revelação. São muitos. Se eu fosse olhar, sabe, era assim, Deus... É difícil, porque tem muitos no mesmo nível, nossa, sabe? É muita bênção. Eu vou contar dois. Não sei se foram os maiores, mas... uma experiência sobre revelação. Tive muitas profundas, inclusive... principalmente nos dias atuais. E essa que eu vou falar não tem muito tempo. Ela deve ter aí um ano e pouquinho. Eu estava na nossa sede já aqui, onde nós estamos hoje, em Guapó, ao lado de Goiânia, aqui, da capital Goiânia, para quem está acompanhando aí de longe. E tinha uma mulher no culto, olha que coisa forte, irmã. Nossa. Deus falou para mim assim, essa foi de abalar. Nossa, tem uma pessoa aqui que você está orando a Deus. Eu comecei a entregar desse jeito.
Porque você perdeu uma pessoa da sua família matada há uns anos atrás, e você fez uma prova com Deus para saber se essa pessoa foi salva ou não. Meu Deus. E você carrega isso dentro de você, que você quer saber se ela foi para o céu ou para o inferno. A pessoa começou a chorar lá atrás, eu chamei ela na frente. Quando ela chegou na frente, e aí Deus começou a me usar. Deus mostrava uma pessoa que foi matada, que sofreu muito na morte dela, eu não conhecia essa pessoa, nem sei quem é, sabe? E aí Deus falou para mim assim, mas Deus mandava te dizer que no momento da agonia da morte, ela pedia perdão para Deus, e Deus mandou dizer que o nome da Karina está escrito no livro da vida. Glória Quando Deus me revelou o nome, a pessoa caiu em prantos. Talvez tenha até alguém aqui que pode ter estado nesse culto. E ela estava com uma certidão de óbito na mão. Não era para orar pelos mortos, mas porque ela queria uma confirmação se aquela pessoa foi salva. Então, Deus, essa foi muito forte. Aqui, ó. Tá aqui a irmã Carolina. Aqui, ó. Meu Deus, olha só, forte. Tá aqui na live. Que bênção. Que forte. Carolina Lamboia. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? Essa pessoa sou eu. Deus revelou a irmã dela. Ela tá aí como prova para falar. Aleluia. Você entendeu? Ela tá aí na live, ó. Maravilha. Que bênção que ela está aqui, irmã Carol. Nossa. Hoje ela congrega conosco. Nossa, tá? Hoje ela congrega. Olha aí, tem mais gente que estava lá. Então essa foi muito forte, irmã. Foi uma coisa de abalar. Experiência de cura divina. Foram tantas experiências sobrenaturais. Inclusive já vi pessoas largar a muleta na igreja. Nossa, que incrível. Mas uma experiência sobrenatural que eu tive numa pequena igreja, que eu fui orar, e eu lembro de uma senhora que estava na cadeira de rodas há muito tempo. E eu orei por ela. E naquele momento eu dei ordem para ela levantar e ela abandonou a cadeira de rodas. Você entende? Então, assim, tive muitas experiências profundas, mas uma delas foi essa. Nossa, muito forte. Porque, assim, é uma inspiração, né? Eu, como se diz, quero chegar, né? Deus tem promessas. Inclusive, vou partilhar uma experiência aqui também. Eu vi, Deus me deu uma visão, né? Que eu era usada em dons de cura, né? Então, assim, nesse nível também, eu falei até, ô Senhor, glória a Deus, hein? Recebo, quero que esse tempo chegue. Mas também tô passando os processos aí, né? Mas Deus tá me dando graça, tá me dando palavra, tá me ensinando, me provando, né? Me forjando, fazendo igual o pastor falando. Tô achando bom, porque é uma inspiração, né? Parece que eu tô me vendo, assim, eu tô lá no comecinho, e aí eu falo, esse é o final. É muita bênção, eu recebo. Então é muito, e assim, muito bom. Pode falar. E isso foi crescendo, sabe? Aí a igreja foi crescendo, a gente foi abrindo em algumas cidades. É claro que nem tudo acontece como você quer, teve congregação que fechou. Mas eu me lembro que quando a obra começou a crescer e Deus começou a me honrar, aí Deus começou a mudar a minha história financeira também, começou a me prosperar. Eu aprendi uma coisa. Quando você faz a vontade de Deus, não vai faltar nada na sua vida. Amém. Cuida do que Deus colocou na tua mão. Deus vai prover na sua vida. Deus começou a mudar. Só que quando a obra começou a crescer, infelizmente, uma coisa que, sabe assim, a perseguição, ela veio, não foi por parte das pessoas que não serviam a Deus. Foi por parte dos cristãos, os reis, outras igrejas. Os fariseus, né? Sabe, todo tipo de calúnia para parar a obra. E assim, uma das coisas muito difíceis no ministério de um líder, que eu vou dizer para você, uma das dificuldades difíceis da vida de um líder, muitas vezes, é a ingratidão, a incompreensão da sua pessoa. As pessoas cobram muito de você, mas não sabem que você é um ser humano como outras pessoas. Uma coisa muito difícil na vida de um líder é que todas as pessoas, elas podem ter alguma coisa, mas se o líder conquista algo, vão dizer que ele rouba, que ele é ladrão. E é uma coisa muito difícil para os filhos de pastores escutar situações assim dos seus pais. E a ingratidão, entende? A ingratidão, sabe? Então, mas eu aprendi, eu me estruturei muito nisso. Sabe, irmã? Não, mas e nós aprendemos, eu e minha esposa, unidos a depender de Deus. Choramos muito no início da fé. Choramos demais. Choramos demais. Eu até queria abrir um parênteses. Porque eu vejo que hoje em dia falta, às vezes, misericórdia nas pessoas, sabe? Em relação às pessoas que estão lá na frente. Porque o que você está fazendo, muita gente se acovarda. Não tem gente mais para dar a cara a bater. Todo mundo quer ficar lá sentadinho, criticando hoje em dia, né? Mas você não vê a pessoa fazendo melhor. Você não vê a pessoa indo atrás, fazendo outra coisa e quer criticar quem tá lá na frente. Aí fica essas conversinhas, sabe? Aí fica um acreditando no que o outro disse. Eu acho isso absurdo.
Porque, assim, é um ser humano, gente. Ainda mais que erre. Olha só todo o bem que você está fazendo, o que você está pregando, as pessoas que estão sendo libertas, curadas, sabe? O que é isso, né? Vamos olhar com um olhar de misericórdia, de ser humano, né? De humanidade Verdade. mesmo. E uma coisa que eu sempre, diante de toda afronta, minha resposta sempre foi os frutos. É o seguinte, você conhece a árvore pelos frutos, olha para os frutos da obra, os resultados que ela produz na vida das pessoas. E por aí você vai entender se é Deus ou não. É isso mesmo, é isso que eu acho engraçado, porque a perseguição a gente vence assim, a gente fala qual que é os frutos, né? Se o que a pessoa que está perseguindo está falando é verdade, então eu vou ser envergonhado, porque Jesus fala lá que ele abate os que se exaltam, né? E não é assim que funciona. Está sendo abençoado. Verdade. É o próprio Deus. E, inclusive, eu acho, né, eu vi uns vídeos também, que hater e pessoas, essa oposição, na verdade, são uma forma até de promover, né? Porque quanto mais eles falam, mais a pessoa também. Então, assim, infelizmente, é a parte da vida aí do cristão, né? Que, igual você, tá aí no ministério de frente, né? Já agradeço demais, assim, a sua posição, né? Eu mesmo sou muito abençoada. Você faz lives todo dia. Quantas vezes eu tô lá orando e Deus usa suas lives para me responder, às vezes na palavra, não usa nem em profecia, mas a palavra, sabe? Agradeço porque eu sei que não é fácil. Eu sei que deve ter um preço aí atrás, sabe? Você e sua esposa devem estar orando muito, consagrando muito, mas agradeço por você ter se posicionado e ter essa coragem de seguir as direções de Deus, porque eu sei que os desafios não foram poucos, mas você perseverou. Não. Persistiu. Foram muitos. E glória a Deus. Se eu fosse contar todo o desafio, tudo que nós enfrentamos, fomos experimentados em tudo que você pensava, em tudo. E eu queria muito perguntar o testemunho das lives, mas eu tô olhando o horário aqui que tá voando, meu Deus do céu, muita coisa, né? E eu queria perguntar sobre a sua história com a sua esposa, como é que foi, né? Porque, assim, tem muitos solteiros como eu, que a gente segue os princípios da santidade, a gente espera em Deus, a gente faz boas escolhas, segue as direções de Deus, né? Então, assim, fale esse testemunho para nos edificar e junto já dê os seus conselhos, as suas dicas. O que você fala para hoje os solteiros que estão esperando em Deus, né? Por um casamento que provenha do Senhor, né? Deixe Deus te usar. Primeira coisa, nosso testemunho. Foi assim. Na verdade, conheci minha esposa num período que eu estava afastado da igreja, como eu te disse. Eu me afastei, fiquei um tempo desviado e me reconciliei depois. Nesse período que eu me reconciliei, mas antes de me reconciliar, eu conheci ela, eu era desviado. Só que o mundo nunca mais prestou para mim. Eu não conseguia voltar, mas assim, o mundo não prestava mais para mim. Eu me lembro que um dia eu estava com minha irmã e foi num dia de domingo à noite. Eu conheci, foi a primeira vez que eu falei com ela, né? Na verdade, assim, não foi nem a primeira vez, porque eu me lembro que ela trabalhava, ela ficava numa padaria, e aí eu passei lá um dia para comprar algumas balinhas, chiclete, para ir para a escola. E eu vi ela. E aí eu gostei, agradei dela. E assim, eu passei lá mais umas 2 vezes só para olhar ela, entendeu? E eu percebi que ela se agradou de mim. Glória a Deus. Só que, detalhe, aí ficou nisso. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei com ela foi no domingo. Sou prometida? Agora não, ela deu uma saída. Ah, senão eu podia dar um oi. Poderia ter chamado ela, né? Fico super eu acredito feliz. que ela foi buscar minha filha. Fico super no ensaio. Feliz, mas tudo bem. Pode continuar. Mas se ela chegar, eu chamo ela. Depois, se você quiser fazer uma live com ela também, eu já falei com ela, tá? Eu quero muito. Conheci ela. E aí a gente, na verdade, a primeira vez que a gente, assim, a gente se beijou foi numa festa. E não foi numa festa cristã, foi numa festa do mundo. Eu era desviado. Foi numa festa do mundo, olha só. Mas eu vou dar um conselho para os jovens aqui, certo? E aí, tudo bem. A gente começou, depois disso, a gente começou a namorar. E a gente ficou no mundo 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, namorando. Você entende? Eu saía para a festa, tinha aquela turma de amigos. E ela sempre foi uma jovem de princípio, de família, sabe? Então, assim, basicamente, eu fui o primeiro homem da vida dela e sou e serei, né, juntos pro resto da vida. Esse é o propósito, né? Mas aí, o que acontece? Depois de 1 ano e meio, a gente tinha separado uma vez, aquele namoro, em caminhos que não agradam a Deus, uma série de problemas. E eu me lembro que a gente separou e voltamos.
E aí eu me lembro que a gente decidiu assim mudar o nosso caminho. E nisso já tinha muita gente orando por nós. Eu comecei, quando a gente se viu, a gente estava frequentando a igreja dia de domingo. Alguns domingos, não eram todos. E eu me lembro de um dia que estava nós dois juntos. Eu desviado, ela nunca tinha aceitado Jesus. E eu me lembro que Deus usou alguém, foi lá na cadeira e falou comigo assim, Deus está te dando a última chance. Se tu não voltar hoje pode ser tarde. A mensagem foi pesada. Quando eu vi, eu estava lá na frente, ela do meu lado, de joelhos. Nós dois aceitamos Jesus. Agora uma coisa, Vitória. Depois disso, que eu quero dar um conselho para os jovens. A gente, assim, eu me entreguei de uma forma tão grande a ela também. E eu posso dizer que o nosso namoro foi um exemplo de um namoro cristão. Porque quando nós reconciliamos com Deus, nós decidimos levar um relacionamento em santidade, diferente do relacionamento que a gente tinha quando não servíamos a Deus. Então nós decidimos o quê? Colocar Deus acima de tudo. Nos batizamos nas águas. Não tivemos nenhum tipo de intimidade até que nós viéssemos a casar. Ficamos um ano namorando. E o que nos fortaleceu muito no namoro, para a gente conseguir, foi duas coisas que nós fazíamos. Nós tínhamos um propósito de orar juntos e nós estudávamos a palavra de Deus. Entende? E isso nos fortaleceu muito. Tá? Então, assim, resumindo, um jovem, o conselho que eu dou para o jovem, primeira coisa, faça a vontade de Deus, busque a Deus em primeiro lugar. Segundo, saiba fazer uma boa escolha. Não tome uma decisão precipitada só porque você tem a necessidade de ter alguém do seu lado. Conheça a pessoa, saiba como ela trata os pais, saiba como ela trata, porque da maneira que ela trata os pais, ela vai tratar você. Se ela é obediente aos pais ou não. Se ela ou ele, né? Porque não é só ela, é ele também, né? Ele ou ela. Se a pessoa gosta de trabalhar, é uma pessoa preguiçosa. Isso eu falo para os homens e para as mulheres. Se a pessoa ela tem propósito com Deus e propósito com a sua vida, você tem que sentir segurança. E digo uma coisa, eu já vi muita gente dizer assim, namoro de crente não pode passar muito tempo não, tem que casar logo. E eu não concordo com isso, eu acho errado. Porque quem diz isso para quem está namorando, só pensa numa coisa, tem que casar porque senão vai cair no pecado sexual. Só que um casamento, você não pode casar só por causa de um prazer sexual. O casamento não pode se resumir só nisso. Então geralmente, a pessoa muitas vezes casa por vontade vai ter problema. Então eu digo, conheça a pessoa. Mas é possível ter um namoro santo. Pode falar, desculpa. Um namoro no altar, desde que só é possível se o jovem cristão tiver vida com Deus. Se você, o que eu quero dizer com vida com Deus? É o jovem que ora e lê Bíblia sem precisar de estar mandando. Ele desenvolveu um relacionamento diário com Deus. E isso vai te levar a um nível de espiritualidade. Então nós fomos fiéis até o casamento. Casamos. E eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Minha mulher é um tesouro fundamental no meu ministério. Uma mulher compreensiva, intercessora, tranquila, calma, sábia. Não é aquela mulher que tem aquele ciúme doentio. Uma coisa que eu acho linda é que ela entendeu o meu ministério. E eu sei até onde é o meu pitch, ela sabe onde é o dela. Nós aprendemos, de fato, a confiar um no outro. Superamos todas as dificuldades juntos. E as conquistas que nós adquirimos também foi tudo junto. Teve coisas que só eu e ela passamos juntos, sem ninguém saber. Choramos juntos. Mas as alegrias também foram juntos. Louvo a Deus pela vida da minha mulher. Você entendeu? E, de verdade, foi um tesouro de Deus para minha vida. Eu acredito que nascemos um para o outro. Que bênção. É assim lindo ouvir isso, né? Porque mesmo que seja no mundo, Deus teve um cuidado ali, né? Deus parece que pegou os dois, assim, e aí conduziu e levou já duas salvas, e já levantou ali uma esposa, né? E um pastor e os dois, né? O ministério. É muito incrível, assim, essa história, né? Realmente dá uma esperança para todos nós que estamos esperando em Deus, né? Porque a Bíblia fala lá em Provérbios, né? Que o homem que acha uma boa esposa encontrou favor do Senhor, né? Então, você encontrou favor aí, porque casamento não é uma área fácil. Eu vejo que dentro das igrejas, hoje em dia, está tendo muita doutrina errada. Vejo pessoas usando as tal das profetadas para... é isso que o Senhor te disse, que vai juntar com essa... E aí aquela coisa assim que não tem nada a ver, uma pessoa abusiva. E aí depois tem aquelas pessoas assim que elas querem
forçar a confirmação de Deus, igual você falou, não tem relacionamento com Deus, não sabe o que é receber um não de Deus e aprender a controlar a carne, sabe? Aprender a se submeter, santidade, ouvir a voz de Deus. Tem gente que quer as confirmações de Deus, a pessoa não sabe nem como que Deus fala, não tem nem intimidade, Deus nunca nem falou com ela. Falou, mas ela não sabe ouvir, ela não sabe esperar, ela não sabe, né? Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, igual você está falando. É uma coisa que eu até frisei na outra live. Compromisso. Hoje os cristãos precisam aprender a ter compromisso. Por quê? A Bíblia fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Mas agora que sou homem, faço coisas de homem. Relacionamento, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu pude ver dos que dão certo, é para homens e mulheres. Então tem muito menino e menina de 40, de 30, de não sei quantos anos, não é idade. E as pessoas precisam entender que um relacionamento feliz não depende apenas de uma confirmação de Deus. Depende dos princípios estabelecidos serem cumpridos pelos dois. A Bíblia existe princípios para o homem e para a mulher. Protocolos. E são os princípios que, aplicados, vai fazer com que o casamento seja feliz. Verdade. Então é isso que nós aprendemos na nossa vida. Aplicar princípios, entende? Que dá estrutura para o seu relacionamento. Não, eu até fiz um curso sobre isso, né? Que é uma área que eu gosto muito e sou muito usada, é aconselhamento sentimental. Não sei como, mas é uma área que Deus me usa. E eu estudei sobre isso, né? E a importância da gente saber, como é que se diz? Conduzir um namoro, né? Igual você falou, não é questão... eu achei importante você falar isso. Você falou que o compromisso é o mais importante no relacionamento. Por quê? Porque ali são duas pessoas que já têm uma caminhada com Deus. Então, você vai conhecer ali, é diferente, porque você vai ver que é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa, você vai analisar a família. Então, vai tudo batendo, as confirmações que são coisas, às vezes, que nem são tão espirituais, mas que precisam ser olhadas, né? Dá tempo ao tempo para desenvolver as fases do relacionamento, né? Então, é muito interessante isso. Eu assim, achei interessantíssimo o seu testemunho. Até o fato de você ter visto ela primeiro, né? Que é uma coisa que eu defendo muito. Iniciativa masculina. Que hoje em dia tá tendo os regressos aí do feminismo. E eu não isso aí, Vitória. Os homens precisam ter iniciativa. Né? Precisam ter. Entende? Então, isso tem sido deixado muito a desejar. Esse papel, né? É engraçado porque tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim, é a época do empoderamento feminino e o embananamento masculino. Porque é um problema, né? As mulheres agora também estão tomando o lugar do homem, tá virando uma coisa muito esquisita. É um assunto que eu vou trazer aqui futuramente, né? Porque eu quero falar sobre o feminismo. Não dá para você ser cristã e feminista, né? Então, assim, mas é um assunto polêmico, né? Mas eu achei muito interessante porque realmente teve os protocolos durante todo o relacionamento, né? Então, assim, vocês vivem, dá pra ver que vocês têm um casamento, né? Até o brilho no olho de vocês, dá pra ver que é um casamento mesmo que funciona, né? De Deus, porque tem coisas que você vê que é aparência, mas ali você vê que é verdadeiro, né? E agora a gente tá no Você aprende a fazer da sua casa, de verdade, um pedaço do céu. Que bênção. Entende? Nossa, Deus receba, eu aprendi de verdade. Nós podemos ter enfrentado muitos problemas, e todo mundo enfrenta problema. Mas isso não impede da sua casa ser um pedacinho do céu na terra. Isso nós vivemos. Eu posso dizer que o meu lar é um pedacinho do céu na terra. Que bênção. Por quê? Porque a paz e a alegria de vocês, como está lá escrito na Bíblia, provém da salvação, provém de Deus, né? Uma coisa também que muito cristão não sabe hoje. A felicidade dele está no dinheiro, a felicidade dele está no casamento, na pessoa, não sei em quê. Mas a felicidade de vocês está em Deus. Por isso que dentro do casamento de vocês é tão abençoado. Porque a prioridade de vocês, dá para ver que é Deus, né? Vocês colocam Deus em tudo. É incrível isso. E, pastor, agora a gente está aqui, faltando uns minutinhos aí. Você quer deixar uma palavra final? Sentiu de fazer alguma revelação, falar alguma coisa? Deixa Deus te usar aí. E aí a gente, né, encerra essa live aqui. E eu, nossa, agradeço demais, eu não tenho nem palavras, porque eu fui muito edificada pelo seu testemunho, tenho certeza que muita gente aqui também, e agradeço demais o pastor por ter aceitado o meu convite e ter realmente agraciado a minha pessoa hoje por ter vindo aqui e contado tantos testemunhos, assim, edificantes mesmo, coisas, assim, tremendas, muito forte que você falou aqui hoje. Eu assim, Amém. Tô impactada, realmente, porque, nossa...
muito forte. Amém. Obrigado, então, missionária Vitória. E assim, vou deixar assim uma palavra. Eu sei que em outras oportunidades eu quero estar junto com você. Tem muita coisa, né, ao longo do tempo. E a gente falou algumas coisas. Mas uma coisa é o seguinte, eu vou terminar dizendo Salmo 113, versículo 7. Deus do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e faz assentar entre os príncipes. Deus, ele pode tirar qualquer pessoa. O improvável, entende? E nossa igreja sempre foi conhecida como a igreja dos improváveis. Eu me lembro de alguém chegar na nossa igreja e dizer assim, esse ministério é o ministério dos improváveis. Muitas pessoas que eu jamais imaginaria que estaria aqui, ex-drogada, ex-prostituta, ex-perdido, estão todos aqui servindo a Deus, transformados, muitos se tornaram obreiros, pregadores, ministros. Deus então, transforma o lixo em luxo, né? Pega o lixo, que é o lixo do mundo, mas Deus faz luxo. Que bênção. Faz. Que bênção. Então Deus, ele é o Deus que transforma. Independente da situação, que qualquer pessoa que esteja me ouvindo aqui agora, eu quero deixar uma mensagem de fé. Uma coisa eu quero te dizer. Deus, ele tem o poder de mudar a sua história como mudou a minha. Eu não sou preferido de Deus mais do que você. A fé está disponível a todos. Uma coisa eu aprendi a acreditar e fecho também com esse versículo. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Sabe, nos momentos que mais difíceis da minha vida eu aprendi a usar a fé. A usar a fé. Deus. E a fé sempre vai te fazer andar na frente. Essa é uma das marcas do nosso ministério. Nos nossos templos, quando a pessoa entra no templo, a primeira coisa que ela vai ver é essa frase, porque está lá no altar bem grande. Tudo é possível ao que crê. Então eu quero terminar a live dizendo o seguinte, independente do que você esteja vivendo, se você crê, sua história é mudada. Se você crê, esse problema é vencido. Se você crê, amém, você pode ser um instrumento na mão de Deus. Doe a sua vida. Se entregue a Deus. Sabe, dependa do Espírito Santo e deixa Deus fazer na sua vida. É incrível, porque eu vivi exatamente isso. Eu fui o lixo. Eu fui que ninguém dava nada, que todo mundo falava que não ia prestar, que não ia virar ninguém, que não era inteligente, que era burra, que era não sei o quê. E Deus fez exatamente a mesma coisa. Ele me tirou do lixo e tá me levando a lugares altos. Então, assim, é incrível. Deus não tem vale, não tem deserto, não tem opressão, não tem nada que ele não seja capaz de restaurar, de tirar você dali. Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, realmente, o poder de Deus é aquilo que você está falando. Tenha fé, né? A gente tem que aprender a ter fé, a verdadeira fé. A fé que não se abala por circunstâncias, que não se abala com os nãos, com as contrariedades, com as dificuldades, mas a fé que permanece em Deus, né? E sim, seguindo as direções dele, sendo obediente às direções, não tem como, né? O fim é garantido. Então, vocês viram aí o profeta, né? A história dele, ele começou e Deus foi levantando ele, e olha só, né? O tanto que Deus honra alguém que segue as direções, que tem fé, né? Que obedece os mandamentos de Deus. Então, assim, eu agradeço muito a sua presença. Eu queria, assim, perguntar mais umas 500 coisas, mas o tempo tá acabando. Eu acho que é limitado a 1 hora a live, não é? Não, o Instagram mudou agora, entendeu? Mudou? Ele mudou. Antes era 1 hora, agora não é mais não, entendeu? É você que sabe, se quiser perguntar mais alguma coisa, mas tô à vontade, tá? Bem, eu acho que eu tinha mais uma pergunta. Assim, como que você virou o profeta das lives? Como é que Deus te introduziu assim a esse ministério digital? Né? Eu queria saber esse testemunho, que me provocou curiosidade. É forte. Então, pessoal, como que eu entrei nas lives? Isso para mim foi uma porta extraordinária, porque eu pude pregar para pessoas de vários lugares do mundo. As lives foi assim. Foi no período da pandemia. Eu não era de fazer live. Não me lembro de ter feito live. Certo? Me lembro de fazer uma live uma vez com um irmão que foi pregar, eu fiz no Facebook dele para ajudar ele. Mas nunca tinha feito uma live sozinho. Mas no período da pandemia, em março do ano de 2020, quando deu ordem para fechar tudo aqui para nós. Fechou as igrejas, e para nós foi um susto, nunca tinha passado por aquilo. Ninguém sabia a dimensão que era o vírus. Todo mundo em casa. E aí o que eu fiz?
Deus falou comigo assim: a porta do templo fechou, mas a porta do evangelho está aberta. Vai para a rede social e fala da minha palavra. Forte. Foi desse jeito que Deus falou comigo. Você entendeu? Fechou a porta do templo, mas não fechou a porta do evangelho. Você entende? Você tem boca. Vai para a rede social e prega. Aí o que eu fiz? Comecei a gravar no Facebook, né? E eu comecei a fazer live 3 horas, 15 horas. E aí, todo dia naquele horário. Comecei a fazer, e a gente vai olhar as qualidades das primeiras lives, eu falo, meu Deus do céu, tudo é um aperfeiçoamento, né? E é detalhe, eu não tinha nenhum pedestal para colocar o microfone, você entendeu? Aí era aquela coisa assim ainda muito amadora ainda, não tinha profissionalismo, né? Sim, mas eu tinha sempre tido habilidade. O problema não era habilidade de falar, habilidade de falar eu já tinha. Era questão mesmo do preparo para aquilo. E eu me lembro, sabe o que eu fazia? Eu pegava um monte de livro aqui, ó. Um monte de livro, colocava meu celular em cima deles para dar aqui a altura, certo? Meu Deus. E aí, às vezes, eu ia na sala e as meninas não tinham um espaço. Hoje eu tenho para fazer as lives. Mas aí as meninas podiam passar e elas não podiam passar atrás de mim para ninguém ver. Elas passavam debaixo de mim. Era aquela coisa que por trás dos bastidores só eu e ela sabem que a gente ria depois. Quem vê mas corre, as lives corre. Como diz o meme, né? Pode Sim, falar. Começando, aí tem pessoas aqui que lembram dos primeiros copos com água. Eu acredito aqui que tem pessoas aqui das primeiras lives, olha aí. Então foi assim, comecei a pregar, depois eu comecei a fazer 2 vezes por dia, 3 horas da tarde, no horário dos cultos à noite. E aí, irmã, foi assim. Eu comecei a ministrar nas lives e Deus começou a revelar muitas pessoas. Os nomes das pessoas iam passando e Deus mandava eu falar com as pessoas. Fala isso, fala aquilo. E aí, com aquilo, muitas pessoas foram descobrindo meu contato e foi entrando em contato comigo. Comecei a fazer campanha, comecei a fazer propósito. E aí o trabalho foi expandindo. E pessoas de todos os lugares do Brasil que você pensar, de todos os estados do Brasil, pessoas da Europa, pessoas da África, pessoas dos Estados Unidos, países vizinhos do Brasil, foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Foram alcançados. Eu chorei muito assim quando eu vi os africanos sendo abençoados. Um lugar bem carente. E até mandei assim, algumas ajudas para a África, né? Tem um pastor, tem uma aliança comigo lá. E assim, ó, lugares que jamais eu alcançarei, eu tinha alcançado com os pés, eu alcancei através das lives. Fiquei conhecido como profeta das revelações, justamente pela operação do dom. Né? E nas lives ficou muito notório, entendeu? Assim, a ênfase ao ministério da revelação foi muito grande. O impacto foi muito grande. Interessante. Mas, só que eu pude contar de 2 anos para cá em live, eu parei de contar. Eu acredito que já passou de umas 7.000 pessoas que aceitaram Jesus através das lives. Nossa. Entende? Até umas quase 5.000 eu contei. Aí depois eu parei de contar. Eu anotava, teve live de converter 40 pessoas. E é claro, de vários lugares do Brasil e do mundo. Então fiquei conhecido, foi através da rede social, foi através da pandemia que eu entrei. E aí nunca mais eu quis parar. Foi um ministério que Deus abriu e eu disse, eu vou continuar. Depois comecei a fazer no Instagram. Hoje até faço mais no Instagram do que no Face, porém, voltei agora a fazer no Face novamente também. Então foi no momento mais difícil. Sabe o que eu acho mais lindo? Sabe quantas pessoas me disseram assim, profeta? No momento mais difícil da minha vida, o Senhor apareceu na minha vida. Bênção. Por acaso eu abri meu telefone, entrei na rede social, encontrei o Senhor. Glória a Deus. Sabe? Irmã, tem coisas que me marcou tanto. Pessoas que me acompanhou nas lives que foram levadas, muitas pelo Covid, outras... Eu me lembro de um rapaz na live, isso me fez chorar. Esse rapaz se converteu e ele tinha uma doença, ele tinha uma diabetes, ele era novo, jovem. E ele estava, antes de morrer, ele estava com o celular assistindo a minha live. E ele já sabia que Deus ia levar ele. E ele deu um conselho para a mãe dele, falou assim, mamãe, nunca deixe de acompanhar as lives do profeta. Foi uma das últimas coisas que ele falou para a mãe dele. E ela mandou o print para mim daquela mensagem. Foi muito impactante, sabe? Gente, então, assim, foram histórias extraordinárias. No momento mais difícil da história de muita gente, Deus me fez entrar na vida dessas pessoas. E nesse momento mais difícil, irmã Vitória,
Missionária Vitória, foi um período de muita honra na minha vida. Foi um período de muitas conquistas, de muita prosperidade. Num período difícil, onde tinha que ser tudo o contrário, mas fazendo a vontade de Deus. Então eu entrei nas lives nesse contexto histórico mundial. Nossa, que incrível, assim, porque eu fico até imaginando, né? Que testemunhos que você deve ter dessas lives, né? Não deve ser poucos. Porque, assim, Deus usa mesmo. Tanto assim que eu vou dar um testemunho meu aqui das lives, né? Eu vim pra cá, né? Meu Deus. Eu vim pra cá e eu vim debaixo de muita perseguição, mas eu vim com a palavra do Senhor de que Ele tinha propósito para mim aqui nessa terra, Lisboa, né? E eu cheguei aqui, na verdade, eu ia vir para Lisboa mais para frente. E aí Deus usou você numa live e até falou que realmente que o inimigo estava furioso no meio da família e que esses dias ele ia dar um sinal de que realmente era ele mesmo aqui nessa como é que se diz, nessa direção, né? Porque sair de um país é uma coisa assim ousada, né? Tem que ser Deus mesmo, senão não saía não. E aí o que aconteceu? Pode falar. Na semana... Não, e aí eu fico feliz. Não, por ver isso. Foi uma bênção. Na semana que você falou, minha mãe veio conversar comigo, a gente, né, falou assim, o que é melhor, colocou os pontos assim, e a gente falou, não, você tem que ir para Portugal. Então foi dito e feito, sabe? Eu falei, gente, e engraçado, igual eu falei para você, às vezes você veio com uma palavra assim, eu lembro que teve um dia que eu tava tão ruim, passando assim, uma coisa muito ruim mesmo, e aí assim, você falou assim, nossa, tem uma palavra queimando, que Deus me deu no monte lá, e aquele dia eu não só passei para mim, passei para os amigas minhas também, que também chorou. Então foi muita bênção, foi uma coisa assim que eu falei, gente, que bênção, né? Eu queria saber, até hoje eu falei, vou perguntar como é que foi o início disso tudo, né? Porque realmente é uma coisa que você vê a mão de Deus. Verdade. Então, assim, pastor, se você quiser dar mais alguma experiência, ou você quiser orar pelas pessoas aqui também, aproveitando que você já está aqui, fique à vontade, né? Essas eram as perguntas que eu tinha separado para fazer, né? E deu tempo e até passou, graças a Deus, né? Que bom. Mas fique aí à vontade, viu? Tá. Obrigado, então. Vou dar aqui uma última palavra e vou fazer uma oração com vocês. Mas, assim, existe uma coisa que é muito importante na vida de quem quer ser usado por Deus. Você precisa amar profundamente Deus e o próximo. Não tem como você ser usado se você não amar. Porque quando você ama, você pode enfrentar dias difíceis. Que você vai honrar o compromisso com Deus e com as almas. Você entende? Sabe? Tem dia que você pode estar totalmente cansado. Mas você sabe que alguém acredita na unção que Deus colocou na sua vida. Que bênção. E a minha alegria, o meu maior tesouro, é ver vidas transformadas. O meu propósito nessa vida, sabe, é levar o mundo, é levar o conhecimento de Deus ao mundo. É ver as pessoas, de fato, ter um encontro com Deus. E eu faço isso com muito amor na minha vida, sabe? Digo isso de uma forma simples, com muita simplicidade. E uma coisa que eu digo para todos, nunca perca a sua humildade. Por mais que Deus te faça crescer, eu nunca deixei que nenhum sucesso subisse no meu coração. Entendo? Me considero uma pessoa ungida, mas sou um ser humano, me relaciono com as pessoas, sou feliz e nunca mudei com ninguém. Então eu amo fazer a obra de coração. Quem não me conhece pode até ter uma ideia errada da minha pessoa, quem não me conhece, mas quem me acompanha de perto e conhece o amor profundo que existe dentro do meu coração. Então, de verdade, eu amo o nosso povo. O Espírito Santo testifica. De verdade, eu faço a obra com muito amor. Eu sempre vi assim suas lives, né? Vi seu ministério, a forma como você fala de Deus. Até falei pra você, né? Eu acho que é o discernimento do Espírito, né? Eu vejo as fotos suas com a sua família e eu vejo, isso é real. Então você sente o Espírito Santo testificando. Não tem como. Eu olhei quando eu conheci suas lives pelo meu instrutor da autoescola. O Fabrício. Maravilha. O Fabrício. Que bom. Eu fazia as aulas de direção com ele, aí ele falou assim, nossa, você gosta dessas coisas de profeta, que não sei o quê, que eu falava das coisas de Deus também, né? Ele falou assim, eu conheço profeta que é uma bênção.
Aí eu entrei e comecei a seguir suas lives, sabe? E eu vi que era real, que o Espírito Santo testificou, né? Então, assim, nossa, que bênção, pastor, assim, só agradecer mesmo por você ter essa entrega, por você, né, ter esse paixão pelas almas, né? Porque hoje em dia também falta isso, né? As pessoas brigam muito, denominação tal, não sei o que da Bíblia, não sei o que, mas cadê o amor pelas almas, gente? Tá precisando de salvar, de restaurar, de curar, né? E alguém tá perguntando aí quais são os horários da lives. Alguns seguidores meus aí já querem saber dos seus horários. Pessoal, o horário das minhas lives tá sendo às 14 horas, tá? Segunda, quarta e sexta é aqui no Instagram, Profeta Juan Carlos Oficial. E terça e quinta no Facebook, Profeta Juan Carlos, 14 horas, tá bom? De segunda a sexta-feira. Que benção. Então, missionária Vitória, eu fico muito feliz por poder te atender aqui, né? E é um pouco da nossa história, não é tudo, né? Mas nossa, já é assim, demais. Já é muita bênção. Deus me tem alguns pontos para edificar pessoas. E assim, estou à disposição de servir, de amar, de ajudar. Minha alegria é entender que a unção que Deus me deu é justamente para glorificar o nome do Senhor através da transformação da vida das pessoas. E eu queria só deixar eu quero honrar isso com muito amor, porque eu sei quantas pessoas depositou em mim a confiança, entende? A credibilidade. E eu procuro fazer isso com muito amor, com muita graça, sabe? E faço, e sou muito feliz com tudo que Deus tem feito na vida das pessoas e na minha vida por causa dessa entrega. Então, fico feliz, né? Pela oportunidade, pode contar comigo, tá? E é totalmente bíblico, porque a Bíblia, né? A gente tem lá os discípulos perguntando, eu quero sentar à direita de Deus, eu quero sentar à direita de não sei quem. E o que Jesus fala? Que o maior no céu, né? Ele vai explicar que o maior no céu é aquele que serve, né? Então, assim, a gente vê também como um fruto do Espírito, um fruto da verdadeira conversão, a pessoa que tem esse desejo de servir, né? Que não é humildade, porque você não fica fazendo acepção de pessoas. Você quer servir, você quer fazer a obra. Então, eu te peço para você fazer uma oração para nós, né? Todos nós queremos ser abençoados, né? Para a gente poder dormir, ter esse restinho de semana abençoada, né? E agradeço demais. E aí, vou finalizar a live, vai ficar salva, gente. Acompanhe o profeta, ele é uma bênção. E eu agradeço demais, eu fui muito edificada. Sem explicações mesmo. Eu amei essa live. Obrigado, missionária Vitória. Vamos orar, eu digo para as pessoas aqui também, segue, divulga aí o perfil da missionária Vitória, tá? Esse trabalho, ela começou, é uma jovem ungida por Deus, tá? Deus. E segue, vamos ser muito edificado e abençoado pela vida dela, através da vida dela, tá? Amém. Então vamos orar, povo de Deus. Eu quero orar com vocês. Espero que a vida de todos vocês tenham sido abençoadas. Foi uma live muito forte, edificante, né? E hoje, a minha revelação hoje é essa história de vida, esse testemunho, tá? Então hoje eu quero fazer uma oração com vocês aqui agora e todo mundo vai ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, decanta lá e me assou que manda rai. Nessa noite eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade. E eu quero aproveitar esse momento para liberar uma unção profética sobre a vida da missionária Vitória e sobre a vida do povo que está nos acompanhando agora. Meu Deus, assim como a tua palavra diz, que o Senhor tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu com 70 anciãos, e eles profetizaram naquele dia. Meu Deus, reparte essa unção, reparte esse manto. Eu profetizo agora que pessoas nessa noite, meu Deus, a partir dessa noite, serão usadas no sobrenatural, serão usadas em revelações, serão usadas em cura, em libertação, na palavra. Meu Deus, libera essa unção, libera esse manto agora, enche pessoas com o Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cobre a casa do teu povo, abençoa a família, o lar, a vida financeira, sentimental, espiritual,
Espírito. Os filhos, meu Deus, dá uma noite de paz e de vitória. E a bênção do Senhor e a unção do teu Espírito seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado novamente. Uma boa noite e a paz do Senhor para todos. Né? E muito obrigado, pastor. Então, agora eu vou finalizar, senão a gente vai ficar aqui. Não vai terminar, mas obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Uma boa noite a todos também. Amém.